Karine, voltaram de viagem, graças a Deus. Deus protegeu eles, abençoou eles, respondeu as nossas orações. Então, deu esse tempo, né, na convenção é um tempo especial mesmo, um tempo especial de Deus, né, para a vida dos nossos líderes. Né? Então, entendo que isso é muito importante até para nós que ficamos aqui. Então, o que eles ouviram, o que eles participaram, né, das reuniões, igual ele fala, muita reunião, então toda hora reunião, mas o fim último, rapaz, é edificante para eles e acaba sendo para nós. Né? Então, que vamos recebendo as instruções, vamos melhorando, desenvolvendo, né? Igual o pastor Giovanni Jesus estava falando, nós somos, como missão, nós temos, se não me engano, ele fala 20 anos, mas são 2 anos de que a missão ela vem se organizando, né? Então é uma missão muito nova, né, que começou mesmo, né, com o coração de um homem mesmo para fazer a obra de Deus e foi fazendo, foi desenvolvendo. Então a gente vê os resultados, né? Mas agora que a missão está se organizando, então, né, o missionário Frank, por exemplo, ele estava aqui poucos dias com a gente, então ele esteve lá, então ele pôde ter noção do que nós queremos fazer, aonde nós queremos chegar. Então foi muito impactante para ele nesse tempo que ele estava lá, né? Ele não pôde participar todos os dias da convenção, mas ele foi 2 dias, né, e vendo tudo, conversando com as pessoas lá. Então ele viu o que Deus está fazendo através dessa missão. Então nós estamos envolvidos nisso. O alvo é alcançar os confins da terra. Então tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para ser realizado por nós. Então Deus está confiando em nós, meros mortais. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em João capítulo 14. João capítulo 14. Aqui no título da minha Bíblia está assim: Jesus conforta os discípulos, mas lendo, eu mudei um pouco, coloquei assim: Jesus conforta e adverte os discípulos. Então você vê Deus advertindo os discípulos, né, em situações que foi necessário, né, para que os discípulos se atentassem mais para aquilo que Jesus queria, para aquilo que Jesus, na verdade, até tinha falado para eles. João capítulo 14, nós vamos ler versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 1 ao 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, que é rica, Deus, é o nosso alimento, Deus, é aquilo que tem nos direcionado, Deus, a viver o Evangelho do Senhor, Deus, viver a vontade do Senhor. Nós sabemos que a palavra escrita, Deus, é algo especial vindo do Senhor, Deus, para as nossas almas, para os nossos corações. Infelizmente, Deus, as pessoas não entendem, não valorizam isso que o Senhor Deus fez por nós. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor esteja compartilhando aos nossos corações, Deus, um pouco mais daquilo que está no coração do Senhor. Repreendo em nome de Jesus toda ação do mal, todo espírito contrário caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu estava lendo um livro e ele fala, né? Eu achei interessante. Ele fala assim: quando você vai para um retiro, é interessante isso, né? Quando você volta do retiro, eu não sei quem já participou de retiro aqui, você volta, pois, vamos dizer assim, transbordando de Deus, né? Rapaz, tudo é Deus, e o seu coração, né, está daquele jeito, você está muito feliz, a sua mente, né, tudo está voltado para Deus. E aí no livro fala assim: quando você chega, e aí você começa a se envolver com a sua vida diária, logo isso começa a sumir. E daí ele está falando sobre o nosso sistema, o mundo que nós vivemos, ele faz isso. Então ele lança as suas ideias, ele lança os seus valores, ele lança aquilo que o mundo deve fazer. E aí com isso aquela semente ela vai sendo roubada, ela vai sumindo, e todo aquele entusiasmo, toda aquela inclinação que vocês, um dia a gente teve naquele momento ali, ele some. E daí nós voltamos novamente àquela rotina diária. E ele está aplicando essa seguinte questão, que por isso que nós precisamos ler a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus ela vai mostrar como nós devemos viver. E é totalmente contrário a que o sistema está empurrando a sociedade a viver. Então eu pensei, falei assim: rapaz, nós podemos viver esse retiro. Nós podemos fazer o nosso retiro. Nós podemos desenvolver, um retiro com Deus constantemente na nossa devocional, sabe? Tá inculcando a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para que esses valores que o mundo, né, mostra e nos quer empurrar goela abaixo, né? Ele também fala sobre essa questão que isso acaba aguçando os desejos da carne. Então o mundo ele está jogando suas ideias, seus valores, né? Então isso leva você a acabar tomando decisões contrárias à palavra de Deus, né? Então quando você volta do retiro, então é aquilo, né? Vamos supor se alguém chega, né? Vamos supor que você chega do retiro, né? E na sua casa, por qualquer motivo, o pessoal lá não é crente, e lá muitas vezes é um pé de guerra. Aí você chega, né, quase flutuando, né, nas dúvidas. Aí a tua mãe pega e começa a falar um monte de coisa. Ah, menino, vai fazer tal coisa, e isso. Aí de repente o pai está brigando com a mãe, mas mesmo assim você está quase flutuando, mano. Mas só que aquilo ali, hoje de novo, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, e aquilo ali vai aguçando. Então as suas emoções, e se você não ir para a palavra de Deus, se você não ir para a oração, chega um momento onde as suas emoções aí volta toda aquela rotina de novo. Então, aquele homem que, né, tomava aquelas decisões baseadas nas emoções, baseado nos seus direitos,
começa a acontecer tudo de novo, é aquela volta tudo de novo. Então você vê muito isso, as pessoas no retiro, mil maravilhas, mas depois, então, mas nós temos que ter um retiro todos os dias com Deus, né? Ter essa vida com Deus, ter a sensibilidade da palavra de Deus e agir segundo ela. Então, o que eu quero compartilhar nessa manhã é alguns versículos, algumas questões que eu acho que é importante, acredito ser importante para nós. Por exemplo, aqui no versículo 1 ele vai falar sobre não se turbe o vosso coração. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, ou quando nós olhamos para a nossa sociedade de modo geral, isso é muito comum. O homem ele viver com o coração turbado, o homem viver com o coração preocupado, ele viver com o coração dividido. Então, mas ele, né, até hoje existe essa coisa, né, tipo assim, há uma divisão, né, por dentro do cristianismo, né? Então, no meu dia a dia, eu sou aquilo lá. Então, eu tenho o meu trabalho, tenho minha família, as minhas preocupações, minhas correrias, e muitas vezes parece que a pessoa nem crente é. Mas quando ela vai para a igreja, parece que ela, né, tira aquele, vamos dizer que isso seria um paletó, ela tira aquele paletó e agora ela coloca o paletó de crente. Então, durante o dia a dia, ela faz briga e faz o que acontece, né, toda hora preocupada, às vezes vai até xingar, vai brigar com as pessoas, tudo. Mas chega na igreja, Pai do Senhor, Shalom, como você está? Ele vai mudar até o tom de voz, ele vai mudar até o jeito de falar com as pessoas. Então, parece que na igreja ele se transforma em crente. Rapaz, e quando a gente olha para aquilo que é o cristianismo, rapaz, é 24 horas. Então não é quando eu vou à igreja, mas é todos os dias. Então não viver com o coração turbado, rapaz, é todos os dias. E rapaz, nós vivemos, né, no mundo, né? Então Jesus mesmo ele falou assim, ó, Pai, eu não estou pedindo para tirar eles dessa terra. Eu sei que esse lugar é difícil, mas eu quero que proteja eles. Então, rapaz, as situações do dia a dia, então, rapaz, muitas vezes, né, tem muitas pessoas turbadas por causa de dinheiro. Então, o dinheiro é uma coisa que mexe com as emoções das pessoas. Então, às vezes, ela tem algo para pagar amanhã ou depois, e, rapaz, e muitos até tiram suas vidas preocupadas, né, com o lado financeiro, né, às vezes com algo para fazer. Então, às vezes, nós estamos muito atarefados. Então, às vezes, você tem, né, num dia, por exemplo, você tem 20 coisas para fazer. E, rapaz, como que eu vou fazer tudo isso? Gasta tempo e você tem algumas horas do dia para você fazer 20 coisas. Então, isso aí, muitas vezes, pode turbar o nosso coração. As coisas que nós temos que fazer. Mas nós temos que ter um coração voltado para Deus de tal maneira que nós vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. E se nós não conseguirmos fazer as 20 coisas que tínhamos que fazer, mas não é por negligência, rapaz, é porque não deu mesmo. E nós podemos chegar no final do dia, rapaz, mas eu fiz o melhor que eu podia. Eu não consegui fazer as 20 coisas, mas eu fiz o melhor que eu podia. Amanhã é um novo dia, então eu vou tentar fazer amanhã. Mas nós não podemos nos turbar, nos preocupar, mas não, eu não consegui fazer o que é a minha agenda, né? Eu coloquei, né, para quem faz agenda, talvez eu tinha uma agenda para realizar, né, e não consegui agora, então eu sou nada, eu sou um lixo, nada dá certo. E, mas não deu, você fez o melhor que você podia. Então, mas graças a Deus, então Deus, se você conseguiu fazer uma coisa das 20, mas você fez de todo o seu coração, né? Não é que você fez uma, né, empurrando com a barriga, né? Então, rapaz, não é que você fez por qualquer motivo aquilo, gastou todo o seu tempo, então, mas você fez de todo o seu coração. Então, rapaz, Deus ele fica satisfeito conosco, ele fica satisfeito. Então, rapaz, muitas vezes as situações adversas, mas pode, né, as coisas que nós temos que fazer pode nos turbar o coração. Esse tempo eu estava conversando com um rapaz e ele estava até com a famosa depressão, é algo que está ficando muito comum no nosso meio. Tem
até líderes religiosos tirando suas vidas, né? Porque eles estão com depressão, né? E até eu lendo um livro do pastor Hernandes Lopes, ele fala assim, eu achei interessante como ele define a depressão. Ele fala assim que a depressão seria o resultado de você tirar os olhos de Deus para você colocar os olhos em situações, no problema, seja qual for a situação. Você tira os olhos de Deus e coloca os seus olhos naquilo que te preocupa. Então vai levando você a um estado, onde muitas pessoas têm tirado as suas vidas, infelizmente. Então esse rapaz, né, graças a Deus, ele está muito melhor. E eu conversando com ele, e aí ele chegando, ele não é crente, mas ele lê a Bíblia, tudo, ele começou a chegar a algumas conclusões, mas não precisa ser muito inteligente. E ele, né, ele lendo a Bíblia, ele falou assim, rapaz, né, ele estava com algumas situações com relação ao emprego, ele tem família, filhos, ele falou assim, rapaz, Deus falou, né, que vai suprir as minhas necessidades, ele sabe que eu tenho que colocar comida na minha mesa, ele sabe que, rapaz, eu posso ficar sem emprego, e ele falou que ele vai suprir. Eu falei, rapaz, então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje, e o que não der, rapaz, amanhã eu vou fazer. Ele chegou a essa conclusão, né? E aí, né, então, muitas vezes as pessoas são assim, rapaz, elas têm algumas coisas para fazer durante o dia a dia, e muitas vezes são responsabilidades importantes que devem ser realizadas, mas às vezes não dá. Aí ela leva para casa. Aí na sua casa ela fica preocupada, desesperada, então a família já fica de lado, né, e começa a chegar nessa situação onde pessoas entram em depressão. Então ele chegou a essa conclusão, rapaz, se Deus falou que vai suprir, então eu vou fazer tudo que tiver que fazer. Se não der, amanhã eu faço. Eu achei muito interessante. E aí ele foi compartilhando algumas coisas, algumas conclusões que ele mesmo está chegando, né, buscando, né, falando com Deus, né, lendo a Bíblia. E como eu falei, rapaz, ele nem é crente, ele não entregou a vida para Jesus, mas o que está acontecendo? Ele está indo em direção à luz e a sua mente está se esclarecendo, ele está se aproximando de Deus. Então, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ele vai entregar a vida para Jesus. Então, mas muitas vezes pessoas, elas podem nos deixar aflitos. Muitas vezes pessoas, elas podem turbar o nosso coração. Às vezes o que ela fala, como ela se comporta, né? Às vezes o que ela pede, o jeito que ela pede. Então, se a gente não cuidar do nosso coração, nós vamos viver turbados. Mas por quê? Muitas vezes, mas eu gostaria que Sidney fosse assim. Então, eu não gosto do jeito de Sidney. Mas queria que ele fosse igual eu. Não tem isso. Eu penso todo mundo igual a você. Mas então isso não vai acontecer. Então Deus, ele fez uma diversidade de pessoas. Então tem gente de todo tipo, tem gente com todos os gostos. Então a pessoa, né, Jair? Todo mundo gostar de rock and roll. Ia ser melhor, né? Mas tem aquele lá que vai gostar do pagode, que vai gostar do... Então existe gosto, existe gente de todo quanto é tipo, que fala de um jeito e age de outro jeito, né, que acha isso, acha aquilo. Então as pessoas, elas podem, se a gente não cuidar, elas têm dom de turbar o nosso coração. Então, as pessoas não podem turbar o nosso coração. Então, pessoas não podem tirar a gente da paz. Então, quando alguém, né, me tira da paz, turba o meu coração, sabe o que está acontecendo? Aquela pessoa, ela está me dominando. Então, rapaz, eu não preciso ser dominado por ela. Eu posso me controlar. Então, tudo começa aqui, ó. Aquilo que eu estou pensando. Então, o que a pessoa fala. Então, o pastor Larry teve uma situação na feira. Estava ele, o pastor Giovanni Jesus, e lá vendendo pão. Aí chegou um cara. O cara era daquele jeito. Chato. Então, aí disse que o cara... Aí descobriu que o pastor Larry era pastor. Pastor, trabalhando? O que você quer com isso aqui? E começou. Aí disse que ele chegava nos pão, nos bolos, e enfiava o dedo assim. Isso aqui é bom? Quanto que é isso aqui? O pastor Larry, é tanto. Aí disse que o pastor Giovanni Jesus, né, ele contando, né? Ele falou assim, rapaz,
eu já comecei, rapaz, se fosse comigo, falar, rapaz, vai embora, vai comprar em outro lugar. E o pastor Giovanni só olhando, né? Já estava indignado. Daí o pastor Larry tratando o cara bem, né? E o cara, isso aqui, quanto é isso? É um bolo assim, é 10 reais. Se eu levar tanto, você faz por tanto? Eu falei assim, não, senhor, é tanto. E se eu comprar tanto, né? Que era uma compra grande, né? Você vai, né? Se eu comprar 70 reais de bolo, você faz por 50? Não fazemos, é 70 reais. E foi, o cara disse que enfiava o dedo nos bolos, e falava, e questionava, e o pastor Larry sempre sereno, falando com ele. Aí disse que no final, né, fez uma compra boa. Aí disse que saindo, falou assim, se eu não gostar, eu volto aqui, eu vou devolver, hein? Aí disse que o pastor falou, não, você vai gostar. Aí disse que o pastor Giovanni Jesus falou assim, pastor, rapaz, esse cara é chato, cara. Nossa, se fosse eu, já tinha mandado esse cara embora, cara, tá doido. Daí disse que o pastor falou assim, mas quando eu vi que ele era uma pessoa difícil, eu falei comigo mesmo, eu vou me controlar. Então, rapaz, muitas vezes acontecem situações onde as pessoas são difíceis, cara. Mas só que nós não podemos deixar ela nos dominar, nós temos que nos dominar. Então Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Então, a Bíblia ela foi nos dada para nós vivermos em conformidades a ela. Então Jesus ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Então quando ele deu essa ordem, você acha que ele não sabia que nós iríamos passar por situações difíceis? Você acha que ele não sabia que nós iríamos passar por situação onde, rapaz, o nosso coração iria se inclinar para se turbar e, rapaz, nós teríamos que nos controlar e trazer ele para onde ele deve estar? Então, muitas vezes nós queremos né, como se diz, paz e amor, quando está tudo muito bom. Mas nós não podemos viver dessa maneira. Então, quando está tudo certo, então, rapaz, alegria, que paz. Então, o cristão, ele não vai viver na praia tomando aguinha de coco. Rapaz, muitas vezes é um campo de batalha. Então, quando a gente ouve, muitas vezes, notícias de missionários que estão no campo, né, estão fazendo a obra de Deus, mas nem se compara com as nossas dificuldades. Muitas vezes, com tão pequenas coisas, nós nos turbamos. E muitas vezes a gente ouve notícia para o missionário passando por situações tão difíceis, e rapaz, estão lá, perseverando. Então, Jesus, quando ele deu essa ordem, foi para nós vivermos essa ordem, porque ele sabe que é o melhor para nós. Quando nós vivemos com o coração turbado, preocupado, todo ansioso, todo dividido, isso começa a gerar em nós doenças. E, rapaz, é onde mais as doenças nos atacam, porque nós estamos vulneráveis. Então, a ordem que Deus nos deu, rapaz, é para nos proteger. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não se turbe o vosso coração. Foi uma ordem de Jesus Cristo. Então, credes em Deus, crede também em mim. Então, rapaz, nós devemos colocar nossa confiança em Jesus. Pois ele falou, então é assim que eu vou viver. Então, pai, vai ter momentos difíceis? Sempre. Em nenhum momento Jesus falou que seria mar de rosas. Pelo contrário, ele nos advertiu. Mas vocês sofrerão pressão, vocês vão sofrer perseguição. Se você vai viver dessa forma, mas vai ser difícil. Mas a paz estará com vocês. Então, o meu auxílio estará com vocês. Então, o auxílio de Deus está lá. Então, uma coisa que eu costumo falar e pensar, né? Rapaz, muitas vezes acontece uma situação difícil, seja algo que aconteceu ou algo que aconteceu com a pessoa, algo que mexeu muito comigo. Sabe qual que é a tendência da maioria das pessoas? Não é errado, mas não pode ficar simplesmente eu falar para uma pessoa. Às vezes eu chego no Bruno e desabafo, falo o coração, isso, mas eu acho que é bom isso, você abrir o coração. Então às vezes eu chego no Bruno, falo pro Bruno, falo pro Jacques, falo pro Sidney, vou falo pro Jacques, vou falar pro meu pastor, eu falo para todo mundo, mas eu não vou em Deus e abro o coração, é a pessoa principal. Então, né, até nesse livro ele fala, né, que eu estou lendo, o nome dele é De Pastor para Pastor, né, ele fala sobre o que Deus fez com Elias. Eu achei interessante, né, ele fala,
que daí ele fala, Elias ele tirou o foco. Quando ele estava lá no monte, rapaz, ele enfrentou 400 profetas, e fogo desceu, e aconteceu. Aí de repente uma mulher falou, vou te matar, hein? Ele tirou o foco de Deus, né? Ele fala, aí Elias estava lá dentro da caverna, aí Deus, então, fez, permitiu ele abrir o coração. Elias vai, fala um monte de coisa, então vai dar um tempo para Elias dormir, descansar, dar alimento para Elias e tudo, daí ele vai falando que, rapaz, ele fez Elias colocar aquilo para fora, e aí Deus daí mostra uma nova perspectiva para Elias. Fala, rapaz, ainda há então, várias pessoas que não dobraram seu joelho a Baal. Então, há mais pessoas querendo viver para Deus. Há mais pessoas empenhadas no que você está fazendo. Glória a Deus. E aí, com isso, Elias recobre suas forças e vai para frente. Então, muitas vezes nós somos assim, abrimos o coração para todo mundo, menos para Deus. Então, tem uma situação, eu saio falando. E muitas vezes depende do que é. Às vezes nem seria bom eu falar para as pessoas, porque vai contaminar. Vai trazer algo que não era para trazer na mente, no coração da outra pessoa. Era para mim abrir o coração para Deus, mas eu não abro. Eu abro o coração para todo mundo, menos para Deus. Então a Bíblia ela foi dada para nós vivermos o que ela tem nos ensinado. Então ela não é simplesmente informações. Então Jesus ele mostra aonde deve ser o nosso foco. Então em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Então confia que do jeito de Deus é melhor. Então, muitas vezes sabe o que é? Mas acontece uma situação e nós agimos de acordo com o que nós sempre agimos, com a nossa sagacidade, com a nossa esperteza, e achando que vai dar certo, mas não vai. Deus falou como é que deve ser. Então, às vezes, aquilo que a gente acha, então, rapaz, eu fazer assim, eu vou me passar por bobo. Vão achar que eu sou trouxa. Eu não sou trouxa. Então aí eu começo. Então eu falo, então eu reajo, eu esbravejo, então eu discuto. Então, rapaz, eu quero colocar a pessoa no devido lugar dela. E aí a Bíblia está me ensinando, eu devo orar, eu devo virar a face, eu devo pedir sabedoria, eu devo me calar. Então até o tolo quando se cala é tido por sábio. Mas rapaz, não. E aí eu fico agindo conforme eu sempre agi, com a minha esperteza, às vezes dando um jeitinho. Às vezes eu não sou uma pessoa que se revela. Eu sou uma pessoa que muitas vezes trabalha por trás. Então vai e fala um negocinho aqui, vai trabalhando, vai dando jeitinho. Então às vezes sempre fui assim. Sempre deu um jeito, sempre fui muito sagaz, sempre fui muito esperto, e vou achando que por dentro do Evangelho vai dar certo. Não vai dar certo. É igual querer, como a Bíblia fala, você pegar panos novos e querer remendar em panos velhos. Não vai dar certo, uma hora vai rasgar. Então a nova vida que Jesus propõe para nós é totalmente contrária a essa vida que o mundo está vivendo. Então, rapaz, acabou. A Bíblia fala, ela trata como morte. O velho homem morreu. Morreu. Agora surge um novo homem, que vai viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ler aqui o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, aqui a gente podemos ver, imaginar Jesus como um noivo, apaixonado. Então, o noivo não vê a hora de estar no altar, de receber a sua digníssima, a sua noiva, e ir para as núpcias. Então, receber, estar com ela. Então, você vê Jesus dessa maneira aqui, então, trabalhando para que esse dia chegue.
para que Ele venha nos receber. Então Ele fala assim: Pai, onde eu estou, eu quero que vocês estejam lá. Então é onde Jesus Ele nos quer. Então Ele não nos quer nessa terra. Então, rapaz, Ele quer nós lá. Então, como vai ser? Eu não sei. Então, não sei. Se fosse ter casa, mansão, não sei como que seria. E às vezes, né, o Bruno, né, chegava lá e ia ter uma mansão para ele, né? Então, coberta de ouro, aquela coisa gigante. Então, Bruno, aqui vai ser sua casa, né? Aí do lado tem a casa de Sidney. Às vezes uma casinha mais pequenininha, né? Minha casa é menor. O que aconteceu? Não estou brincando, mas a Bíblia fala que lá, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então é algo que Deus tem feito para nós, que depois não tem como imaginar. Então eu sei que muitas vezes nós desfrutamos nessa terra de momentos e prazeres que, rapaz, são inesquecíveis. Imagine como vai ser lá no céu. Então a Bíblia, né, nos fala, né, João, ele fala que num dado momento onde ele viu Jesus glorificado, ele teve uma visão, não sei direito como foi, mas a Bíblia fala que quando ele viu Jesus glorificado, a Bíblia fala que ele caiu no chão como morto. E quando ele viu, né, na visão dele, né, o trono da glória, pois foi algo muito glorioso. E a Bíblia está falando, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para nós. Então é algo sem explicação, é algo, pois, fenomenal. Então Paulo, ele fala, né, que a Bíblia fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. A Bíblia fala que ele foi, né, arrebatado ao paraíso. Aí ele fala assim, que aquilo que ele ouviu, né, ele fala assim, palavras inefáveis. Então palavras que, pois, é algo glorioso. Então ele fala assim, rapaz, que eu não posso nem revelar, então, aos homens. Então, rapaz, é algo magnífico o que Deus tem preparado para nós. Esses dias eu assisti um filme com a minha esposa. O nome desse filme fala 90 Minutos no Paraíso. Diz que é fatos reais. Então, não sei. Então, conta a história de um pastor, né, tinha ido, se não me engano, para uma convenção, não era o Jairo. Então ele está indo de carro e uma chuva muito forte, né, muito forte, e de repente vem uma carreta, ele perde a noção na hora, mas rapaz, rebenta com o carro, rebenta, ele é estraçalhado e ele morre. E aí de repente chega um outro pastor lá, né, depois de algumas horas, os médicos já tinham dado ele como morto, aí o pastor chega e fala assim, não, eu vim aqui e eu tenho que orar com ele, e tal. Rapaz, não, rapaz, aí o bombeiro quer falar, rapaz, eu sei o que é um morto, mas eu tenho que orar com ele. Aí ele fala, então vai lá. Então tira o pano, ele entra dentro do carro, né, com muita dificuldade, e ele começa a orar, e de repente ele começa a cantar, e de repente o falecido acorda cantando junto com ele. Depois ele até fala, mas eu nem sei cantar, e eu nem lembro da música que era, né? E aí passa, se vai passando o filme, aí de repente, tipo, lá na frente, ele fala para um amigo dele. Ele falou, eu fui pro céu. E aí ele conta um pouco, né? Daí ele fala assim, aí o amigo dele fala assim, mas por que você não contou? Ah, rapaz, os outros iam achar que eu estava doido. Eu falo, não, rapaz, às vezes Deus te trouxe para você contar isso mesmo. E aí ele fala assim, vamos fazer uma experiência. Você vai contar para uma pessoa que você confia nela. Depende da reação dela, se ela gostar, se ela se interessar, então é para você contar essa história. Agora, se ela, né, começar a reagir de uma maneira estranha, então você não conta mais para ninguém. E aí ele começa a contar como foi, né? E aí ele conta, quando ele estava chegando lá, abriu os portões, e ele começa a contar, ele nem chegou a entrar, né? Algumas pessoas até recebem ele, né, algumas pessoas que ele conhecia, e ele começa a contar a sensação de como era lá, né, de algo assim, era tão inexplicável, e, rapaz, era algo perfeito. Aí ele fala assim, rapaz, era tão bom que eu nem lembrava mais da terra, minha mente nem se voltava mais para aquilo, né, que estava na terra. Aí ele volta, aí depois ele fica, ele até pede para Deus, Deus me leva de volta. Ele queria voltar de volta e ele fica todo arrebentado. Aí, com muita dificuldade, depois ele começa a voltar a andar, tudo.
Mas eu achei muito interessante essa ideia de que, rapaz, é tão perfeito que a nossa mente não consegue nem imaginar como vai ser lá no céu. E Deus, ele tem preparado para nós. Então, como a Bíblia fala, rapaz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para nós. Então, cada vez mais a tecnologia, quando a gente vê falar sobre a tecnologia, se inventa um telescópio novo. Então, faz mais potente. Então, cada vez mais eles conseguem ver um planeta novo. Então, até pouco tempo atrás, então só tais planetas eles sabiam. Aí então a tecnologia vai desenvolvendo, rapaz, nossa, achamos um planeta novo. Então, rapaz, cada vez mais, né, o homem ele vai vendo, rapaz, como Deus é poderoso. Aquilo que Deus fez aqui nessa terra é magnífico. Imagine o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Até esses dias eu ouvi que o telescópio que tem diz que vira o paraíso, né, através do telescópio. Aí eu acho que aí é complicado. Mas diz que viram. Mas não acredito não. Já viram. Viram uma cidade flutuante. Uma cidade flutuante. Há 50 milhões de anos. Tá bom. E a carruagem de fogo estacionada também. Ué, se João viu o ser humano, se João viu, não podemos ver também? Tá bom. Vamos lá, vamos aqui no versículo 4 e diante. Vamos ler até o versículo 11. Versículo 4 ao 11, diz assim a palavra de Deus: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, uma das coisas que a gente vê é que Jesus revela Deus e Deus revela Jesus. Então, os dois são um. Então, em essência, os dois têm o mesmo propósito, têm o mesmo coração, têm as mesmas disposições para aquilo que eles querem realizar, para aquilo que eles almejam, aquilo que é valioso para ele. Então, Jesus, ele revela o Pai. E aqui no versículo 6, né, então Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. E uma das coisas que tem acontecido, né, é algo normal, muitas verdades nesse mundo, que na verdade são mentiras, né, mas são ditas como verdade. Então, nós sempre perguntamos: mas qual é a maior mentira? Aquela que tem a maior dose de verdade. Aquela que, rapaz, essa aqui é a verdade, é inconfundível, mas um pouquinho, né, disfarçado, uma mentirinha, um engano, né, pode destruir toda uma vida, pode destruir toda uma missão, pode destruir uma nação. Então, uma mentira que Satanás ele vai lançar, que ele vai disfarçar de verdade. Então, rapaz, é a maior mentira. Então, Paulo ele fala que nesse mundo há muitas vozes e nenhuma sem propósito. Então, rapaz, há muitas ideias, há muitos ensinos, há muitas coisas que Satanás ele vai jogar na mente do homem. E, rapaz, Paulo ele fala nenhuma sem propósito. Então, ele quer chegar em um lugar. E Jesus ele está falando assim: eu sou a verdade, né? Eu sou a vida, eu sou o caminho. Então, tem uma religião, né, que diz que, né, uma mulher conhecida como Ellen White, ela teve uma experiência certa vez.
aonde ela viu, né, numa placa, né, contido os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, ela foi vendo, e tinha um que brilhava mais. E dali começou a surgir, né? Então, na verdade, tinha todo um desenrolar dessa religião. E hoje nós temos ela em nosso mundo, a Igreja Adventista, aonde são firmados os princípios dela em cima de verdades, como nós acabamos de falar. Então, parece, mas não é. Então quer dizer que, rapaz, aquele versículo que brilhou, ele é mais importante do que os outros? Então, o que é que estava sendo revelado para ela? Quem estava revelando para aquela mulher aquele ensino? Então, nesse mundo há muitas vozes, e nenhuma sem propósito. Então, existe outra religião também, né, conhecida como os mormons. Então, certa vez, se eu não me engano, o fundador dela é o Smith, algo assim o nome dele. Ele também teve uma revelação, diz que o anjo Moroni, né? Então é onde ele se encontrou com esse anjo e teve todo um desenrolar da história, aonde hoje nós conhecemos como os mormons. E uma vez eu tinha uma casa que eu evangelizava, e quando eu cheguei lá tinha um discípulo deles, né? E eles têm todo um trabalhar, e rapaz, quando você olha, rapaz, né, por exemplo, eles vão, vamos supor, eles saem lá dos Estados Unidos e vão vir aqui para o Brasil. 2 anos da vida deles eles vão dar para Jesus, para evangelizar. E rapaz, e ninguém vai pagar as despesas para eles. Eles vão trabalhar, né, seja quanto tempo for, vão juntar o dinheiro, né, e aí eles vêm para cá, né, e aqui eles vão desenvolver o trabalho, eles vão evangelizar por conta própria. Então, quando você olha o que eles estão fazendo, muitas vezes colocando muitos cristãos no bolso. E quando eu cheguei lá, ele estava contando a história desse homem, né, que teve esse encontro com o anjo Moroni, né? Então o anjo Moroni trouxe toda a revelação para ele, né? Rapaz, você tinha que ver como ele contava a história desse homem. Vibrante, então muito firme naquilo que ele estava falando. Então nesse mundo há muitas vozes e nenhuma sem propósito. Então hoje nós temos, né, começou mais ou menos ali no ano 600 depois de Cristo, conhecidos como os muçulmanos, aonde eles têm princípios, valores que eles vivem, rapaz, a todo custo. Então, rapaz, todo aquele que não é muçulmano, para eles, rapaz, são pessoas que eles devem lutar com unhas e dentes para que, rapaz, seja extinto dessa terra. E, rapaz, e eles têm ideias, rapaz, que quando eles morrerem, né, vamos supor que nós estamos aqui, chega um deles, né, carregar de bomba e se explode e mata, rapaz, todos. Então, isso é muito valoroso para eles. É algo nobre que eles estão fazendo, segundo o que eles pensam. Então, eles vão morrer e eles vão para o paraíso, e lá eles vão ter, se eu não me engano, 70 virgens e um rio de vinho e tudo isso. Eles creem nisso. Então, isso é muito forte na vida deles. Então, mas quando o bebê está no ventre da mãe, eles já estão falando com a criança, eles já estão discipulando a criança deles, para que eles sigam à risca o que eles querem. Então nesse mundo há muitas vozes e nenhuma sem propósito. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, pode ser que só eu que às vezes tiro esse problema. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava catequese, e aí eu lembro que começou a vir umas ideias muito doidas. Começava a vir coisas tipo assim, rapaz, vai e mata fulano. Vai, eu era uma criança, eu tinha 6, 7 anos. Vai e mata, cara. Umas ideias assim, começaram, da onde que vai ter isso na cabeça de uma criança? E aí eu lembro que eu fui e falei com a minha professora de catequese. Eu falei, professora, estavam umas ideias assim. Falei para ela. Aí ela falou assim, fala isso para Deus. E eu fui e falei com Deus. E aí passou um tempo, eu fui falar, professora, parou aqueles pensamentos. Mas então nesse mundo há muitas vozes, mas nenhuma sem propósito. Eu lembro quando eu estava indo para o seminário, onde a minha maior preocupação era com cigarro. Então eu era usuário de droga, eu bebia, eu fazia, mas a minha maior preocupação era o cigarro. Eu ficava pensando, rapaz, eu acho que o cigarro e a bebida, eu acho que eu consigo parar. Não, desculpa, a droga e a bebida eu acho que eu consigo parar, mas o cigarro
E aí toda vez que eu pensava isso, Deus falava comigo. Na época eu não sabia que era Deus falando. Falava, fica tranquilo. Hoje eu entendo. Nesse mundo há muitas vozes e nenhuma sem propósito. E Deus tinha um propósito comigo. Deus tem um propósito com você. Há almas que Ele quer ganhar nesse mundo através de você. Então Deus, rapaz, já na mente dele está muito formado o que Ele quer fazer através de você. Mas só que nós precisamos, rapaz, entender, aprender, se relacionar com Deus de tal maneira de eu saber, rapaz, mas o que Deus quer de mim? Então Deus, Ele tem um plano para você, Caim, estabelecido, muito certo, aonde você, rapaz, vai ser a pessoa realizada. Enquanto você não se encontrar nesse plano, você pode fazer, acontecer, vai desfrutar de tudo que essa terra tem para desfrutar. Você nunca vai ser a pessoa que Deus quer que você seja. Onde a Bíblia fala que você vai desfrutar de um gozo, mas que esse mundo não pode te dar. Então, às vezes, tem pessoas que têm tudo nessa terra, mas pelo fato de ela não estar onde eu estou falando, no centro da vontade de Deus, ela chega ao ponto de tirar a vida dela. E às vezes alguém olhar e fala assim, mas ele tinha tudo. Não, ele não tinha nada. Porque o que tem nessa terra, mas tudo vai passar. Então, o que Deus tem para nós é muito maior. Então, nesse mundo, há muitas vozes e nenhuma sem propósito. Então, todas elas têm propósito. Então, eu estava ouvindo uma ilustração do pastor Giovanni Jesus, daí ele conta mais ou menos assim, né? Vamos supor que eu hoje chego, né? Vamos supor que eu sou até de fora, nem sou daqui. Aí o Jairo me convida, fala, profeta Julimar, então vai vir hoje pregar aqui. Então, todo mundo, poxa, hoje vai ser. Aí eu chego aqui, né, falo, né, começo a pregar e de repente eu pego e falo assim para vocês, amanhã, às 8 horas da manhã, vai nevar aqui nesse lugar. Aí todo mundo, vai nevar nesse lugar, tá doido, no máximo pode cair, às vezes caiu as pedrinhas de gelo que já caiu aqui, mas é muito difícil acontecer. Então tá, aí passa o dia, todo mundo naquela coisa, né? E aí, você acredita que vai nevar? Duvido nevar aqui, pô. E aí vai passando, e chega no outro dia. Das 7 horas da manhã, o sol está começando a sair ali. Vai, profeta de Baal, falou que ia nevar aqui, está saindo o sol. Como que vai nevar, cara? E aí de repente chega, e aí, profeta? Você falou que ia nevar, o sol está saindo. Foi que horas que eu falei que ia nevar? 8 horas. Então, agora é 7 horas. Aí, 7h15, 7h30, 7h45, aí de repente começa a aparecer umas nuvens, começa a enegrecer o céu. E aí, 10 para as 8, e rapaz, começa a relampear, começa a escurecer tudo, a galera, que isso? 8 horas, começa a cair neve aqui. Caraca, o cara é profeta mesmo, cara. Rapaz, no outro dia, rapaz, Edson, pode, né, tirar essas árvores daí e colocar, né, esticar esse telhado até lá, que rapaz, não vai ter espaço para todo mundo. Vai ter gente de pé lá atrás, a galera falou, caraca, o cara falou que ia cair neve, o profeta lá, e caiu mesmo. Vai todo mundo. E eu vou falar o que esse profeta falar, essas pessoas vão fazer. Então então eu estou aqui, a neve caiu mesmo, e vamos supor que aqui é tudo fechado. E aí eu falo assim, gente, hoje nós vamos fazer um negócio diferente, nós vamos para o paraíso. Aí nós vamos para o paraíso, profeta. Rapaz, o que ele falou vai acontecer mesmo. Ele falou que ia cair neve, caiu neve. Então, nós vamos fechar tudo aqui hoje, nós vamos trazer algumas madeiras aqui, empilhar tudo, jogar um pouco de gasolina aí dentro, e vamos fechar o salão e vamos tacar fogo. O povo vai fazer. Mas, rapaz, que loucura! Rapaz, sabia que isso já aconteceu? Isso já aconteceu, cara. Um homem fez isso. Eu não lembro quantas pessoas, né, reunidas no salão, ele foi e tacou fogo, tacaram fogo lá e o povo morreu. Então, rapaz, nesse mundo há muitas vozes e nenhuma sem propósito. Então, rapaz, se a palavra de Deus não for o nosso guia, nós estamos perdidos. Se nós vamos seguir simplesmente o que os homens estão falando, mas nós estamos perdidos.
Foi porque hoje, às vezes o homem está vivendo para Deus e tudo, aí de repente amanhã ele deixa entrar algo no coração dele. Então, de certa forma, o homem, rapaz, ele é falho. Ele pode pecar, ele pode começar, né? Às vezes, né, eu vou e prego aqui hoje e todo mundo é tocado pelo Espírito de Deus e faz glória a Deus. E como eu falei, amanhã está cheio de gente aqui. Nossa, mas eu preguei, olha o que aconteceu. E rapaz, de deixar algo entrar no meu coração e aquilo ali ser a ruína. Mas só que aquelas pessoas que estão me ouvindo vêm tudo atrás. Então por quê? Se a palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso depende do relacionamento com Deus e não simplesmente do que as pessoas estão falando. Então nós precisamos ser homens e mulheres que buscam ter esse relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar por aqui. Eu pedi aos irmãos curvarem a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, pelo Seu ensino. Peço em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Deus, venha fortalecer nossas vidas, venha trazer inspiração, exortação. Em nome de Jesus, possamos, Deus, sair daqui, Deus, renovados, fortificados no Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Amém.